Encarando o desafio de reduzir a expansão de partículas emitidas pela atividade nos pátios de carvão e minério, a companhia siderúrgica ArcelorMittal investiu numa extensa pesquisa científica em parceria com o INCAPER, por meio da Fundagres, a Fundação de Desenvolvimento Agropecuário do Estado. Durante 5 anos, a pesquisa reuniu técnicos e especialistas da Fundagres, da ArcelorMittal e também da Universidade Federal do Espírito Santo. Mas afinal, o que é o cinturão verde? Trata-se de uma barreira natural, também chamada de quebra-vento, formada por árvores e plantas, de tal forma que permita reduzir a dispersão de partículas poluentes na atmosfera. Na implantação de um pátio, é feita a remoção da cobertura florestal com a necessidade de recomposição. E o uso do cinturão verde é o cultivo de espécies agrícolas e florestais em conjunto para fazer uma barreira que funciona como quebra-vento para reduzir a velocidade do vento e o arraste de partículas da atmosfera. O cinturão verde já é utilizado há muito tempo para proteger as culturas agrícolas dos ventos que interferem na floração, que interferem na frutificação e que interferem no microclima ideal para as culturas. Dessa forma, utilizando dos resultados obtidos na agricultura, no entorno de lavouras de mamão, no entorno de lavouras de café, utilizamos o mesmo princípio para implantar o cultivo de espécies agrícolas e florestais em formação de uma linha para reduzir a velocidade do vento funcionando como quebra-vento. O cinturão verde instalado pelo projeto consistiu no plantio de 8 espécies de árvores, sendo 4 naturais da Mata Atlântica e 4 espécies exóticas, ou seja, de outros biomas. As espécies foram escolhidas especificamente por características que, juntas, proporcionaram a maior eficiência na retenção de partículas. 3 experimentos de plantio foram feitos. 2 deles dentro da siderúrgica, no pátio de carvão e no pátio de minério. Um terceiro experimento foi instalado fora da área industrial. Ele fica na Fazenda Experimental do INCAPER, em Viana. E sua existência é importante porque é ele que serve de parâmetro para a avaliação dos outros 2 quebra-ventos. Desde junho de 2012, é feita a comparação nos 3 ambientes, com amostras periódicas levadas à análise laboratorial. A experiência permite determinar com exatidão qual o volume de partículas suspensas que a vegetação é capaz de reter. Um quebra-vento, para funcionar, ele tem que ter as espécies mais baixas, as espécies de crescimento médio, intermediário e as espécies de crescimento mais alto para formar uma barreira compacta e ter o seu efeito na redução da velocidade do vento. Considerando que o ambiente é industrial, utilizou-se 4 espécies da Mata Atlântica e 4 espécies exóticas. E fazendo a intercalação dessas espécies, porque o conjunto das espécies é o que vai dar a recomendação para o seu cultivo como quebra-vento. Esse é o sistema agroflorestal. Por isso que a inovação do uso do cinturão verde em pátios industriais, ela vem com o conceito da sustentabilidade. Além do objetivo principal, que é reduzir o impacto ambiental causado pela dispersão de partículas nos pátios da empresa, o cinturão verde também visa resgatar a biodiversidade e ainda aumentar a infiltração de água no solo para reduzir um outro problema, que é a erosão. Os resultados estão começando a aparecer. Ainda há muitas análises a serem feitas, mas desde já podem ser considerados promissores, inclusive para recomendar o uso de determinadas espécies vegetais na retenção de partículas potencialmente poluidoras. É sem dúvida um avanço da ciência nos estudos de solo e plantas. O projeto vem se mostrando bastante satisfatório, principalmente quando identifica espécies, tanto agrícola quanto florestal, que podem ser cultivadas em conjunto em sistemas agroflorestais para a formação de quebra-ventos para reduzir a velocidade do vento. Esse foi o resultado principal. E outros resultados que a gente considera também de mesmo grau de importância é a capacidade que essas plantas têm de criar uma estrutura de copa, plantas mais altas, plantas de crescimento médio e plantas de crescimento mais baixo, que formam uma barreira compacta vegetal que contribui para
a infiltração da água no solo e, por conseguinte, a infiltração no lençol freático. Outro ponto muito importante é exatamente a atração da biodiversidade. Verificamos a presença de animais, os próprios insetos que estiveram presentes é um indicador de biodiversidade. Então esse é um ponto fundamental que nós temos que evoluir com o uso prático, aplicado, do conhecimento de campo, numa estrutura considerada inadequada, que normalmente os pátios são inadequados para cultivos agrícolas, e essas espécies têm mostrado exatamente o contrário. Estão crescendo muito bem e esse é um resultado fantástico.